Olá, graça e paz. Hoje nós vamos dar início a mais um podcast Verdade Viva, Restaurando Vidas. Hoje nós teremos aqui uma pessoa muito especial, uma mulher de Deus. Ela tem uma família abençoada, ela é casada, mãe e já passou por alguns processos na vida que eu creio que vai acrescentar muito para cada um de vocês. Então hoje minha entrevistada é a Juliana Souza de Jesus. Olá, Juliana. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada por esse convite. Estou muito honrada por estar aqui. Glória a Deus. Então, Juliana, eu queria que você contasse um pouquinho, a começar da família dos seus pais, da sua origem, da sua infância. Então, meus pais são de origem humilde. Eles eram de Nanuque, né, a cidade chamada Nanuque. Eles moravam lá. E os meus pais ali casaram, construíram família, teve 3 filhos. E 3 filhos pequenos morreram lá por condições financeiras. E lá não tinha condições, não tinha médico. E ali eles faleceram. Minha mãe teve um aborto. Aborto não. Ela teve um susto, caiu um raio dentro de casa. E aí esse bebê que ela estava na gestação, ele faleceu. Era no 7º mês. E aí teve a minha irmã. Eu tenho comigo 3. E teve a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha começou a ter crises de asma muito forte. E ali eles notaram que se ela continuasse ali, ela ia morrer também. E antes disso, a minha tia, 2 tias minhas e um tio meu veio pra cá, pra Belo Horizonte, e moravam no bairro União. E aí eles viram que as coisas não estavam andando muito bem e que aquilo não ia acabar muito bem. Eles convidaram os meus pais para vir morar com eles, para dar mais condições para tratar. Nisso, a minha irmã teve uma crise, que foi pro balão de oxigênio, e ela veio para aqui quase morta. Foi direto pro pronto-socorro, pronto atendimento. E ali eles começaram já a vida deles aqui, né? Meu pai começou a trabalhar como ajudante de pedreiro e foi se mantendo no aluguel. E quando um certo tempo eles conseguiram comprar um lote. Queria perguntar então, com quantos anos que você veio para Belo Horizonte? Você, né? Eu sei que você é a filha do meio, não é isso? Sim, sua irmã mais velha. Na verdade, eu nasci aqui. Ah, você então Sim. É Belo Horizontina. Sou. Não é de Nasci no Hospital Belo Horizonte. Então, quando seus pais vieram, eles só tinham a sua irmã? Sim. Eles vieram, só tinha minha irmã. Só tinha uma filha. Isso. Entendi. Aí você nasceu em Belo Horizonte, então você já nasceu nessa casa aqui em Belo Horizonte? Eu já nasci no bairro União. Eles moravam ainda de aluguel. Sim, sim. Aí depois eles compraram esse lote. O meu pai fez uma casa de madeira e ali a gente foi morar ali, nessa casa. Entendi. Só fez a base e colocou os madeirites. E ali a gente foi morar ali naquele lugar. Tá. Da sua infância, o que você acha que você gostaria de compartilhar, que você acha interessante? Então, aí o meu pai, ele era alcoólatra, ele virou alcoólatra aqui em Belo Horizonte, né? E era muito difícil. Minha mãe trabalhava como lavadeira de roupa, lavava as roupas na rua, que lá não tinha saneamento básico, então ela lavava roupa na rua. E era uma vida muito difícil, não era fácil. Ali ela teve o meu outro irmão. Eles começaram a fazer uma casa de tijolo por fora para melhorar, né? Uhum. E aí nisso eu tinha alguns desmaios. A minha mãe sempre falava que eu era uma criança muito nervosa, que eu arranhava ela, que eu batia nela. E aí... Isso com quantos anos, Juliana? Isso com 2 anos. Com 2 anos. Ela falava que você batia, arranhava? Sim, arranhava. E você não lembra de nada, né? Muito Nesse criança. tempo aí, não. Sim. Eu me recordo que a única coisa que eu me recordo que tinha um quintal
e tinha uma bacia que era de pneu, e ali minha mãe me colocou. Aí, nesse tempo aí, eu tava vindo do hospital, porque eu tive um desmaio. 2 dias antes eu tive um desmaio. E nesse desmaio eu fiquei desacordada. E eu fiquei, quando eu voltei do pronto atendimento, que eles levavam a gente pro pronto-socorro, eu fiquei 2 meses sem andar. Nesse período aí. E aí o tempo foi passando, eu era uma criança que não gostava de pessoas, eu não gostava de brincadeiras. E aí eu fui crescendo, com 5 anos eu tomava medicação. Porque desmaiou. Por causa dos desmaios e da raiva, né? Você contar isso aí com mais detalhes. Pode ser que alguém está passando, né? Tem um filho, ou está passando por essa situação. Então você foi diagnosticada com alguma coisa? Não, na época eu não fui diagnosticada. Não teve só tinha diagnóstico. Problema de raiva. Eu batia, eu tinha esses... Hoje em dia as pessoas falam que é TDAH, autismo. Pode ser que eu, né, tinha essa probabilidade, mas naquele ambiente ali não tinha condições nenhuma de diagnóstico. Sim. E ali... Mas o remédio que te deram foi um remédio psiquiátrico, para acalmar? Sim, remédio psiquiátrico. E aí eu tomei até... E sua mãe não questionou, seus pais, do remédio em si? Não. Ela só comprava... E aí você realmente mudou a sua característica, digamos assim? Ou continuou brava, batendo? Não, batendo não. Mas aí a minha infância não foi fácil. Eu sempre fui uma criança muito isolada. Mas já era antes do remédio ou depois do remédio? Durante, porque antes do remédio eu não lembrava. Ah, sim. Então, nesse processo aí, eu brincava, eu lembro que eu brincava lá no lote e tinha pedaços de tijolos, eu fazia casinha, eu brincava com a casinha, mas sempre sozinha. E sua irmã mais velha? Minha irmã sempre ficava com a vizinha. Ah, entendi. E você não queria ir pra casa da vizinha? A gente ficava entre minha casa e a vizinha. Eles eram pessoas evangélicas. Aham. E eu posso até falar que eu tenho relatos de quando eles iam para a igreja no domingo, eles levavam a gente na escola dominical de manhã. Então eu creio que aquilo ali, houve uma semente foi jogada sobre a minha vida e sobre a vida da minha irmã. Amém. E a religião dos seus pais? Eles são católicos. Mas na época também frequentavam missa, levavam mais ou menos. Católicos não praticantes. Não praticantes. Você via algo na sua casa, assim, em termos de religião, alguma palavra, algum ensinamento? Não, tudo era imagens. Tinha imagem? Tinha imagens. Entendi. A minha avó era descendente de índio. Isso, interessante. Eu conheço, mas eu acho interessante até porque você disse que já nasceu uma criança nervosa, nasceu o que sua mãe conta, né? Sim. E tem coisas que espiritualmente se explicam. Sim. Sim, né? Então sim. Sua avó era minha avó indígena, era índia, né? A mãe dela era índia. E eles viam essas coisas, né? Tinha questão de oração, essas coisas. E eu sempre via coisas. Sempre via. Olha que interessante. Você já tinha visão, então. Sempre tive visões. E essa avó por parte de mãe ou por parte de pai? Parte de mãe. Parte de mãe. Parte de mãe. Como é que ela chama? Chama Josina. Tá viva? Não, ela é falecida já. E eu tinha visões, né? Naquele tempo, eu ia muito pra casa dela. Quando tinha férias, eu ia a todas as férias, a minha mãe colocava a gente lá na casa dela pra ficar lá. Não, era só eu. Olha, então você tinha uma ligação com ela, digamos assim, né? Mas eu não gostava muito. Você lembra da sua avó fazendo alguma espécie assim? Não, eu não lembro da minha avó, mas eu lembro da minha tia, filha dela. Que um tempo, né, eu já adulta, eu ouvi falar que a minha tia, como os meus irmãos haviam falecido, e quando a minha irmã veio pra cá, a minha tia fez alguns trabalhos pra mim e pro meu irmão não morrer. E uns 12 anos atrás, eu fui revelada na igreja que desde o ventre da minha mãe, eles tinham me oferecido e oferecido o meu irmão pro diabo.
A sua tia fez isso? Fez essa obra. Para o diabo? Ela não. Eu acho que ela não agiu com intenção. A intenção dela era não deixar a gente morrer. Porque naquele tempo as pessoas eram meia, né? Não tinha muito entendimento. E naquilo ali, a minha vida foi muito confusa. Por que não oferecer para Deus e sim para o diabo, né? Sim. Foi uma revelação. Então você nunca conversou. Não. Aí depois, tempo todo, eu perguntei à minha irmã. E a minha irmã falou que a minha tia, ela gastava dinheiro com essas coisas. Coisas de fazer trabalho. É. Entendi. E falou aonde que eram esses trabalhos? Não. E é tanto que quando na igreja foi revelado, o diabo falou na minha boca que ele já tinha oferecido a minha alma a mim e do meu irmão. Então nós éramos dele. Falou na sua boca? Falou. Entendi. Tá. Aí já é muito mais aprofundado, então se for o caso, nós vamos entrar nessa questão hoje ainda. Eu falo que aqui no nosso podcast Espírito Santo é quem conduz, então vamos prosseguindo. Mas alguma coisa eu tô puxando esse assunto porque eu creio que não era muito normal uma criança de 2 anos bater, irritar, morder, né? Não era algo assim, não muito normal. E aí então teve atendimento e já voltou com os remédios psiquiátricos muito nova. Sim. O que prejudicou a sua infância, pelo que você está contando. Sim. Uma criança isolada, uma criança com dificuldade de relacionamento, né? Que muitos hoje em dia estão aí diagnosticando até de uma forma errada. Não estou falando que são todos os casos, mas pra gente ficar atentos, né? Do que os pais, o que anda acontecendo. Mas aí, prosseguindo então, quando que você ficou livre desses remédios, Juliana? Então, eu creio que com 5 para 6 anos a minha mãe não me deu mais. Ela parou por conta própria. E aí continuou a vida, né? Eu fui crescendo, fui uma criança que sempre fui rejeitada pelos meus irmãos. Meu irmão menor não gostava de ficar comigo, a minha irmã mais velha também a mesma coisa. E eu era uma pessoa que eu fui me tornando muito num casulo, como se me fechando mais e mais. Isso, a rejeição da minha mãe, né, a questão do meu pai, que eu não quis, não tive muitos relacionamentos com eles. Meu pai e minha mãe nunca deram um beijo, um abraço, nunca teve carinho de pai e mãe, sentar para conversar. Como meu pai bebia muito, ele abandonava a minha mãe, ia para Nanuque, ficava 2, 3 meses. E aí, nesse tempo, eu tentei suicídio com 12 anos. Por causa da minha mãe, ela não deixava. Na verdade, foi uma situação que houve, né? Minha mãe comprou uma bicicleta pro meu irmão e ela não deixava eu brincar com a bicicleta do meu irmão. E eu era apaixonada com bicicleta. E um dia ela saiu para trabalhar. Quando ela voltou, um amigo da gente da rua, menino também, jovem também, tava ensinando eu a andar de bicicleta. E aí ela viu. Ela mandou eu entrar pra dentro e me deu uma surra. Nisso, eu peguei uns remédios que estavam numa sacola e peguei um remédio do meu pai. Ele tomava Gadernal, que ele teve epilepsia. E nisso daí, eu tomei esses remédios, entrei pra baixo, porque a casa já estava mais evoluída. Então, a parte de baixo já estava quase toda pronta. E eles ficaram na parte de cima dessa casa e eu embaixo nos quartos. Eles não tinham porta, só tinha uma porta, só que a casa foi tipo ampliada. E aí eu tomei esses remédios, todos esses remédios, e de nariz, de tudo quanto é tipo de remédio que pudesse imaginar tinha nessa sacola. E aí quando eu peguei, eu lembrei dos remédios do meu pai. Peguei em cima do guarda-roupa, ele ficava em cima do guarda-roupa. E aí eu tomei. Eu lembro que eu tomei 5 comprimidos. E que isso não demorou, eu desmaiei. E aí eu vi aí eu me recordo de uns flashes de alguém chegando na minha cama. Eu tava já desmaiada. Me pegando e levando pro banheiro. Outros flashes de dentro de um carro indo pro hospital. E aí, com 2 dias depois, eu acordei no pronto-socorro. Tá, vamos dar uma paradinha aí, porque a gente pulou daquela questão, então, que da infância
lá pelos 6 anos, você acredita que sua mãe tirou os remédios? Porque isso já foi com 12, né? 12 anos. Sim. Dos 6 aos 12, você contou um pouco, você ficava mais sozinha, brincando ali sozinha, com dificuldade de interação, né? E a escola era normal? Como é que funcionava a escola? Normal, sempre foi muito normal. Você tinha amigos na escola? Meninos. Sempre fui amigas de meninos. Tá. E essa questão das visões, como é que era isso? Durante todo esse período você tinha as visões? Durante o uso do remédio, depois do remédio, sempre continuou? Foi depois. Quando eu comecei a ter essas lembranças, eu sempre tive visões. Eu via a pessoa... depois que parou de tomar o remédio ou durante o Depois. Depois que tirou os remédios, você bem começou depois. Quando eu fiquei maior que eu comecei a ter visão. Ah, tá. Na infância não. Entendi. Tá, não. Ok. Então, com 12 anos, teve esse episódio da bicicleta, Sim. seu irmão, e aí você tomou todos os remédios, porque você, no fundo, queria, assim, mostrar pra sua mãe que você não gostou, que você... Por que você acha que você tomou aqueles remédios? Na verdade, foi um momento de raiva dela, né? Eu já havia passado por vários processos de rejeição dela, principalmente dela, dos meus irmãos. E aquilo ali foi a gota d'água. Eu não poder andar na bicicleta do meu irmão, que era mais novo, inclusive. Que era mais novo, ele podia ter bicicleta e eu não. Entendi. Então aquilo ali foi a gota d'água. Tá. E aí você contou dos flashes, aí acordou no hospital. Sim, aí o médico falou, quando ele chegou, quando já ia dar alta, né? Porque eu já tava bem. Tinha acordado. Aí o médico falou que se eu não tivesse se minha mãe tivesse chegado 10 minutos antes, eu tinha morrido. Então, aqueles momentos ali da transação para ter o hospital foi bem rápido. Então, eu tô viva aqui hoje porque ela correu. A pessoa que me socorreu, correu. Que foi ela? Ela e um moço que tinha uma mercearia perto da casa dela. Aham. Mas Deus estava sempre no controle. Eu acredito que Deus sempre no controle. E nisso eu fui fazer tratamento. Dali eu já saí com tratamento psiquiátrico. De novo. Aí eles me encaminharam. No mesmo dia eu já me encaminhou lá pro psiquiatra do Hospital João 23. Aham. Aí teve aquela entrevista. A primeiro dia, primeira hora eu só chorava. Quer nem saber. Não falei nada. Qual era o sentimento, Juliana? De raiva. De raiva. Muita raiva. De estar ali com o psicólogo, de ter tentado morrer. Da minha mãe, eu sentia muita... muita... De estar ali por causa da sua mãe, né? Sim. E aquele momento você não conseguiu falar isso pro psicólogo? Eu falei. Só falava assim, tenho raiva, tenho ódio da minha mãe. Só lembro disso. E aí chegou um período, 2, 3 vezes eu fui. E na quarta vez eu já não... Ele falou assim que não tinha como fazer nada por mim. Não chamou sua mãe pra conversar? Chamou ela pra conversar. Com certeza falou com ela por né? Motivo, né? Sim, e ali eu não conseguia falar mais nada com esse psiquiatra. Eu não queria saber de psiquiatra. Nessa época, então, não houve uma reconciliação entre vocês duas? O psicólogo não fez esse... Psiquiatra. Foi tudo com psiquiatra? Psiquiatra. Essas idas foi com psiquiatra? Foram. Então ele não chamou, né, as duas pra poder... Confrontar nada. Mas não tanto confrontar, mas ali pediu um pedido de desculpas, O primeiro dia, na verdade, ela entrou comigo e depois ele pediu pra ela sair. Tentar entender ali o porquê, né, não foi feito isso na época, então. Não. Entendi. Eu creio que essa tentativa foi um misto de coisas que já haviam antes, né? Sim. Foi só uma bomba. Foi a gota d'água. Gota d'água. Tá. E aí, então, você não continuou, mas continuou com os remédios? Não. Aí também largou os remédios? Sim, eu comecei a ter problema de gastrite. Entendi. E mais problemas ainda com o pessoal, né? Com relacionamento. Com pessoas. Aí, quando eu voltei, eu fiquei uns 5 dias sem ir na aula. Quando eu voltei, eu sofri bullying na escola. Por causa da tentativa... Da tentativa do suicídio. E aquilo foi me revoltando mais ainda. E aí, o ano se passou, eu comecei a ser uma pessoa muito agressiva, assim, de palavras. Eu não gostava que ninguém olhasse pra mim. Se alguém olhasse torto, eu queria bater. Eu chamava pra briga. Uma pessoa muito... Não tava nem aí.
Até em casa eu era assim. Entendi. Brigava com os meus irmãos, não queria saber de nada, não queria saber de obedecer. E era sempre assim. Tá, e quando que você acha que essa revolta passou, Juliana? Então, essa revolta passou só depois de adulta. Então, né, sua infância foi uma infância e adolescência difíceis. Sim, até chegar a parte que eu comecei a namorar, né? Isso, então vamos caminhar aí para essa época do namoro, então. E aí eu comecei a namorar com o João com 16 anos. Apresenta o João, quem é o João da sua vida? João Kenji, ele é meu esposo. Eu comecei a namorar com ele com 16 anos. Hoje eu tenho 41, então são 26 anos juntos, né? Nós passamos longos períodos, né? Da questão de... Foram coisas que Deus foi moldando, né? Mas o começo foi muito difícil também, porque ainda havia a questão da minha mãe e do meu pai. Porque o meu pai ainda tinha voltado a beber e ele agrediu ela. E nesse namoro, nesse período ali, eu senti que aí eu vi que realmente eu falava pra todo mundo que eu gostava do meu pai e não gostava da minha mãe. E que ali eu comecei a ver o outro lado. Sim. Né, que ela tava sofrendo, ela sempre sofreu, batalhou muito pra cuidar da gente, pra dar o melhor. Não tinha riqueza, não tinha nada de bom, não. Mas ela sempre procurou em melhorar a nossa vida, a minha e dos meus irmãos. E aí foi um período difícil e ele ia embora, ele ia se separar dela. Só que Deus foi muito bom que acabou eles não separando, né? E aí eu continuei o namoro com o João, tinha algumas coisas, tinha alguma briga, porque na verdade eu não gostava dele. Eu comecei a namorar com ele foi porque eu apostei que eu ia ficar com ele. Então, você já tinha tido outros relacionamentos sérios? Sim, só namoro de beijinho. Sim, nada... então ele foi o primeiro namorado. Sim, sério. sério. E aí, pelo que você estava me dizendo, a sua referência de casamento, de pais, não era muito boa. Não. Mas você não se espelhava, assim, talvez em outros casais, ou amigas, ou pessoas que... Não tinha convívio, eu era uma pessoa muito fechada. Então você veio para o namoro sem uma base, sem uma estrutura, até para entender o que seria um namoro, um relacionamento. E o João, como é que o João veio? Qual a bagagem que você acredita que o João trouxe nessa época aí do início do namoro? Como é que era a família dele? Ele tinha exemplos bons? Não tinha também? Nessa época foi muito complicado, porque ele era uma pessoa muito mentirosa. Então ele omitia muitas coisas, eu não sabia muito dele. Você frequentava a casa dele? Muito pouco, muito pouco. Ele tinha a mãe dele, tinha um outro irmão mais novo e tinha um outro casado e um outro lá, e o Fernando, que hoje a gente cuida dele. Mas eu não tinha muito convívio com ela, não tinha muito convívio com a minha sogra. Ela não gostava muito de mim, né? Mas por causa dele mesmo, porque o João era... Quando eu fui, né, ver realmente, o João era a pessoa que cuidava dela. Fazia comida, cuidava da casa, então ela fazia eles arrumar tudo. Entendi. Então ele assim, ele era uma pessoa muito prestativa, sempre foi uma pessoa muito prestativa. Ele fazia as coisas na minha casa, quando chegava na minha casa ele fazia também, do mesmo jeito que ele fazia com ela. E aí foi um período, comecei a gostar dele, depois de uns 6 meses eu comecei a gostar dele, e aí a gente foi indo. Só que nisso aí eu fui me tornando uma pessoa obsessiva, uma pessoa muito ciumenta. Eu tinha ciúmes até da sombra dele. E aí eu comecei a saber de algumas coisas que ele fazia, só que quando eu chegava pra ele pra falar, ele omitia que ele mexia com droga, né? Aí nisso foi indo. E quando depois eu noivei com ele, com 3 anos e 7 meses, 3 anos e 5 meses eu noivei. E logo depois eu engravidei. Foi uns 2 meses depois eu soube que eu tava grávida da Iris, né? Que é a minha filha, hoje ela tem 22 anos. Sim. E aí eu engravidei dela. Nesse período aí da gravidez, eu até escondi um pouco,
porque ele se tornou uma pessoa bem agressiva, mas eu também, né, fazia justo, porque eu era muito ciumenta. Você escondeu dele? Não, escondi das pessoas. Ele sabia desde o início. Ele sabia desde o início. E até cogitou, a gente, né, naquela época a gente até falou assim, não, vamos tirar que não vai dar. Olha. Mas, graças a Deus, Deus foi muito bom e não aconteceu nada disso, não foi nada pra frente, né? Só que aí nós fomos numa festa e aí ele me agrediu, ele deu um soco na minha perna porque eu era muito ciumenta, tudo era motivo de briga. E ele ficou nervoso, ele bebia muito. E aí ele deu um soco na minha perna. E nisso, a minha mãe viu, meu pai viu. E aí depois que a gente chegou em casa, eu não quis saber dele. Falei que eu não queria saber dele. E aí eu fui com a minha mãe fazer um boletim de ocorrência. Vocês não eram casados ainda, eram noivos? Não, eram noivos na época. E aí passou o período, eu não voltei pra ele. E aí eu fiquei sabendo que ele piorou. E ser grávida. E eu grávida. Quando 6 meses eu fiquei sabendo que minha gravidez era de alto risco. Por quê? Porque meu colo do útero é entreaberto. Então, como eu não tive nenhuma gestação e nem aborto, nenhum médico falou que eu não tinha como fazer nada. Naquela época tinha cerclagem, falam cerclagem. Dá uns pontinhos lá pra segurar o bebê. Só que no meu caso, como eu não tinha nada, ele foi e falou que eu tinha que ficar de repouso absoluto. Então nesse período eu fiquei de repouso absoluto e eu chorava muito, que eu sentia falta dele. E ele não ia te visitar também, não? Não, porque a gente tinha separado. Aí quando foi... eu ganhei a Iris. Com 2 dias depois ele foi ver ela. Pra cara dele. Então, a gravidez praticamente você passou sozinha, Sozinha. né? Sem ele. Sem ele. Na casa dos seus pais. Sim. Tive rejeição também lá, por causa da gravidez. Até meu pai não queria aceitar e nem meu irmão. Não queria aceitar aquela gravidez. Mas até quando eu falei pra minha mãe que eu tava grávida, ela falou assim, que é uma coisa que me marcou muito. Ela falou, você vai colocar mais uma praga no mundo? Misericórdia. E aí aquilo me revoltou. Eu engoli seco, não fiz nada, porque eu tava debaixo da casa deles. E passei esse período todo, eles me rejeitando também, né, a gravidez dela. Eu ganhei ela, com 2 dias o João foi ver ela. E dali, então, ele começou a ter acesso à minha casa outra vez. Né? Ia ver ela, voltei a estudar. Aí ele ficava com ela à noite e eu ia estudar. E sempre quando eu tava na hora de me buscar, ele ia me buscar. E aí a gente acabou voltando, depois de uns 3 meses a gente voltou. Ficamos lá, só, né, no namoro, e ele ajudando as coisas. Quando a Iris fez 1 ano... Ele reconheceu, então, a Iris... Sim, era a cara dele. Tinha jeito de... Registrou... Registrou. Logo na semana seguinte ele registrou ela. Entendi. Então isso foi como um certo bálsamo pra você, né? Sim. Um alívio. Né, foi, digamos assim, sua mãe falou palavras duras, mas acabou que através da Iris houve a reconciliação, a volta, né? Sim. Deus trabalhou nisso aí. Com certeza. E aí, com 1 ano, ela fez 1 ano, a gente foi morar junto. Foi meu primeiro emprego. E aí que as coisas começaram a piorar. Você achou que ia melhorar? Sim, porque tipo, saí da casa dos meus pais, agora eu tô com meu marido. Porque às vezes as pessoas acham assim, que quando você tá namorando, é uma coisa, você tá vendo. Você acha que é 1000 maravilhas, tá cheiroso, tá bonitinho. Mas na hora que você vai entrar dentro de uma casa, é totalmente diferente. Então, ele mentia muito. Então, ele omitia as coisas. Então, eu não sabia do que ele fazia além. Ele fazia muita coisa errada. Muita coisa errada. E aí, quando a gente foi morar junto, eu achei que ia agregar alguma coisa. Mas eu saí no sentido assim, tenho que sair de casa. Quero fugir dali, daquele ambiente, né? Sim, quero ter a minha casa, né? Sim, porque eu também fui rejeitada na questão quando a Iris estava lá. Sim. Foi esse período de 1 ano.
A minha irmã tinha o meu sobrinho e ela comprava as coisas pro meu sobrinho e deixava na geladeira. Como eu não tinha condições de comprar, eu não podia pegar pra minha filha. Então aquilo ali eu fui sofrendo. Eu falei assim, não, agora chega. E nisso daí também, nesse intervalo aí, foi a questão de ir pra igreja. A minha mãe me proibia de sair pra mim ir pra igreja. Nós pulamos a questão das visões, Juliana, que eu acho importante. Então, a partir de quando você começou a ter visões? As visões ocorreram depois dos 13 anos. Depois Mas dos era algo 80... que Deus falava com você? Não era Deus, não. Era perturbação mesmo. Eram visões ruins. Era coisa ruim que aparecia pra você. Eu via, eu pensava, olhava pra uma pessoa, aí do nada assim, vinha assim na minha mente assim, fulano vai morrer. Não demorava, fulano morria. E era sempre isso. Eram sempre coisas trágicas. Sim, um acidente, sempre alguma coisa acontecia e eu ali. Sempre que estava para acontecer alguma coisa... Coisa ruim. Coisa ruim, nada de bom. E acontecia assim e eu falava. Quando eu falava, podia... Igual, quando minha avó morreu, foi as últimas coisas que eu tive. A minha avó, 2 meses antes eu previ, né? Vamos dizer, que ela iria morrer. Aí eu falei assim, eu não sei, mas ela não volta de lá. Não sei o que vai acontecer. Quando ela voltou, com 1 semana que ela tava aqui, ela morreu. Você era meio que boca que declarava o que de ruim ia acontecer. Digamos assim, se algo te revelava, você falava ali que ia acontecer de ruim. Isso. Né? Entendi. Então não eram visões, eram, não sei, vozes, perturbação mesmo, né? E eu até achava que na época eu ia ser espírita, né? Você chegou a frequentar algum centro espírita? Não. Graças a Deus, não. Entendi. E contava pra alguém? Contava. E as pessoas? Igual a minha prima e a minha avó sempre sabia. E a minha avó sempre falava assim, você vai me substituir. Olha. Você e a que era minha prima, vai me substituir. Porque a minha avó tinha isso também. Ela falava, o que ela falava acontecia. Mas só coisa ruim. Boas e ruins. Da minha avó era... Da sua avó era boas e ruins. Isso. Mas ela falou assim que eu iria substituir ela. Entendi. Lá naquele ambiente. E aí foi passando o período, eu comecei a ir na igreja. Como que você foi para a igreja? E a igreja que você fala, a igreja evangélica? Igreja evangélica. Como que eu gostava dos louvores que tinha na batida quadrangular. É uma igreja que tem perto da casa da minha mãe. Eu gostava muito, que os louvores iam muito. E eu sempre, alguma coisa me chamava. É tanto que na infância eu ia muito na Batista. Com autorização dos meus pais, mas eles não gostavam muito não, sabe? Mas enfim. E aí chegou um dia que eu fui sair pra mim ir pra igreja e minha mãe falou comigo assim, pegou a chave do portão e falou assim, você não vai sair, você não vai frequentar a igreja de crente. Você é católica. E aquilo, se eu já tinha raiva, aquilo piorou mais ainda. Aí eu decidi, eu namorando com o João, né, com o filho. E aí aquilo ali me revoltou. Eu falei assim, não, eu preciso de ir pra igreja, eu quero ir pra igreja. E aí foi um escape, né, de sair de casa pra mim começar a frequentar. Comecei a frequentar a Lagoinha. Que aí eu comecei a trabalhar, então eu tinha independência e comecei a ir pra Lagoinha. Você conseguiu ter, né, essa condição liberdade de frequentar a igreja. Sim. E lá, sim, com certeza deve ter tido alguns momentos lá, digamos assim, de você começar a entender essa questão aí da perturbação. Não, lá naquele período... A palavra foi entrando aos olhos... Como é que você... Até então, não. Eu tinha palavra, mas não sabia muito dessa questão, que era certo ou não. Eu não tinha entendimento dessas coisas. Eu comecei logo a ir direto pro culto de família. Entendi. Eu e a Iris, que o João não ia. E ali você foi tendo conhecimento da palavra? E aí, com um período de 1 ano e 3 meses, eu separei dele. Porque aí ele começou a roubar, ele tirava as coisas dentro da minha casa, ele mentia demais, ele ia trabalhar e quando voltasse, teve um dia que eu segui ele
Ele ia direto pra casa da mãe dele pra fumar. Fumar. Droga. Fumar maconha, eu acho que era maconha. E a mãe dele sabia? Sabia. E ninguém te contou. Ninguém me contou. Quando eu falei com ela, ela falava que era mentira, que não era ele, que era o vizinho que andava com ele, que não era ele, meu filho dela era um santo. Ah. E aí foi nisso que ela ficou com mais raiva de mim. E jogava a mulher pra cima dele, e era uma confusão que só. Aí eu me separei, larguei ele. Voltei com a Austrália toda pra casa da minha mãe, que era na mesma rua que eu morava. Nossa. E ali eu acabei conhecendo uma pessoa no serviço e eu comecei a ficar encantada e eu larguei o João de lado. Uhum. Ele chegou, eu tava com as minhas mudanças lá e ele falou assim, você me largou, você tem certeza que você tá fazendo isso? Eu disse, tenho certeza. Olha as condições que você me roubou até o Vale Transporte. De trabalhar você me roubou. Não tô tendo condições nem de pagar um aluguel por causa de você. E ali ele começou a aprontar mais ainda. Começou a correr de polícia. Muita coisa aconteceu. E aí ele ficou ruim. Começou a fumar outras drogas. E aí começou a piorar a situação. Aí eu saí do supermercado e entrei em outro trabalho que era perto da minha casa. E ali, nesse período ele foi embora. Ele teve que ir pra casa do meu sogro, que é ali perto da casa dele mesmo. Mas ele estava escondido porque ele estava ameaçado de morte. Aí combinou com o meu cunhado, que era irmão dele de verdade. Combinou com o meu cunhado que iria tirar ele daqui, de Belo Horizonte, e levar ele pro Espírito Santo. Que até ele foi pra lá, né? E ali foi um período bom pra ele. Naquele começo foi um período bom, que ele saiu desse ambiente todo. E aí eu fui visitar ele. Entendi. Mas aí você já não tava no outro relacionamento? Não durou muito, não. Ah, você gostava? Era do João mesmo? Era. Teve jeito, não. Tinha jeito, não. Aí meu amor sempre foi ele. Aí foi lá. Aí foi lá visitar ele. Aí eu fui visitar com a Isa, né? A desculpa de levar a filha. Ah, entendi. Aí eu vi. E ela já tinha quantos anos? Tava com quase dois e nessa época ele não ajudou, porque ele ajudava, né, com as despesas com mas ele não conseguia, porque lá ele tava tão reestruturando lá ainda. Sim. E aí eu fui ver ele, reconciliei com ele. E aí voltei para Belo Horizonte em dezembro. Isso foi em outubro, em dezembro eu voltei. Peguei todas as minhas coisas, falei assim, vou embora. Menti pra minha mãe, porque senão ela não ia deixar eu sair. Falei com ela que eu tava grávida, de novo, dele. E fui embora. Foi uma choradeira só, meu pai ficou muito ruim, porque gostava muito da Iris. Ela falou coisas ruins também, de novo? Não. Não, eu não me recordo. Entendi. Mas eu também não queria escutar. Sim, já tinha aprendido, né? Aí fui embora pra lá, comecei a ter um período bom ali. Aí ele começou nós fomos morar num prédio, pessoas excelentíssimas no Espírito Santo. No Espírito Santo. Que são pessoas fundamentais, né? Na nossa vida hoje. Ela chama Atia e ele chama Edson. São um casal, eles tinham 2 filhos. E ali eles cuidavam da Iris pra mim, ficavam com ela, tratavam ela como uma filha, tratavam o João como um filho. Só que aí o João começou a oscilar demais. Aí saiu do emprego, foi mandado embora, ele tava trabalhando. Foi mandado embora e aí começou a trabalhar ali nos móveis usados desse moço. Só que ali ele oscilava. Toda vez que ele vinha para Belo Horizonte, ele oscilava. Aí ele caía de novo. Quando voltava, ficava muito ruim. Muito ruim. Começava a roubar, não queria saber de nada. E aí foi um período muito difícil para mim. Que eu trabalhava e ele roubava. Ele trabalhava e ele pegava tudo. E aí chegou um certo tempo que as coisas começaram... meu cunhado casou e a gente saiu da casa dele, né? Porque ele casou, veio para Belo Horizonte e a gente ficou lá e a gente começou a pagar aluguel. Nesse período foi muito difícil, porque eu tinha que trabalhar, cuidar da Iris, cuidar dele, pagar água, luz, tudo. Mas foi um período relativo ruim, mas foi bom para mim. Porque eu trabalhava no supermercado, eu trabalhava na praia à noite e eu tinha uma renda boa. Ali é um lugar bom de se trabalhar. Então eu conseguia sustentar tudo.
Entendi. Tudo. E ele, né, é aquela coisa. Eu saía para trabalhar e ele ficava em casa cuidando da Iris. E toda vez que eu voltava, quando ele estava recaída, eu ficava sabendo que ele levava a Iris para esses lugares. E eu tive muito problema, porque as pessoas viravam para mim assim: Juliana, se você continuar deixando a Iris com ele, a polícia vai pegar e vai levar ela para o conselho tutelar. E nisso aí, começou isso aí, logo depois disso, a mãe dele morreu. A mãe dele faleceu e ele voltou pior de todas as outras vezes. E aí ele começou a ter álcool, comprava álcool para tomar junto com droga, porque não tinha mais dinheiro, não tinha onde. E aí eu fui descobrindo que ele pegava minhas roupas, pegava meus materiais de trabalho, que eu fazia unha também, e começou a roubar tudo. Pra usar droga. Pra usar droga. Nesse período eu estava numa igreja. E ali foi minha base, né? As pessoas que eu conhecia foi minha base de não deixar eu cair. E ali, quando eu chegava em casa, ele falava que eu tava com pastor, que eu tava com um homem na rua. E chegou épocas assim que ele ficava endemoniado e eu ficava assim, e olhava pra ele assim, e ele falava comigo assim: o João eu já tenho, agora eu quero você. Que isso? E aí eu repreendia. Chegou um período que eu estava trabalhando em outra cidade, que eu estava montando loja. Eu já era trainee de loja, então eu sempre trabalhava. E aí ele estava num centro de recuperação, nós conseguimos colocar ele no centro de recuperação. E quando eu cheguei em casa, eu fui trabalhar fora, a minha menina ficava numa casa com uma senhora. Quando eu cheguei, ele estava dentro de casa, com uma faca desse tamanho e com a Iris do lado. Essa cena eu não esqueço. Porque o meu cunhado já estava lá, que a mulher que era do aluguel ligou, eu liguei pro meu cunhado, ele já estava lá, ele falou assim: não entra, porque senão ele vai te matar. E aí começou a inventar um monte de coisa, falar que eu tava com homem, muita coisa. Tava meio que alucinado. Tava, assim. tá? Porque ele saiu fugido do centro de recuperação. E no sair fugido, ele encontrou algumas coisas e foi se drogar. E aí pegou a Iris na casa da mulher. E a mulher deixou? Era o pai dela. Entendi. Mas não viu que tava... Pois é. Então, aí nisso aí eu já fui dormir na casa do meu cunhado. Eu pagando aluguel com dificuldade, com tudo. E aí entrou, né, uma pessoa, né, que se dizia ser homem de Deus, pastor, que ia ser pastor, né, ele é auxiliado de um pastor lá. E aí ele começou, a gente já se conhecia, era vizinho lá da outra casa. Aí ele foi e começou a chegar muito perto, querer ajudar, dar cesta básica, porque eu estava passando por um período difícil com ele, pagando aluguel, pagar os outros para olhar a Iris ainda. Esse pastor quase pastor, era da igreja que você frequentava? Não, ele é de uma outra igreja. E como que ele apareceu na sua casa? Ele era amigo próximo da gente. Ah, entendi. Da casa antiga que a gente morava, da Ati e do Edson. Ele era solteiro? Não. Casado? Ele era casado, tinha filhas da minha idade e ele estava num período do processo de adoção de um menino. Mas que depois eu fiquei sabendo que o menino era dele. E aí essa pessoa falou que ia ajudar o João e tal, que ia arrumar um centro de recuperação para ele e tal, parará pororô. E quando a gente conseguiu arrumar um lugar para ele, né, porque estava muito difícil de ficar com ele, essa pessoa começou a vir muito para perto. Sim. E falando que que eu não merecia o João, que ele era um homem bom e que não sei o que. Eu falei assim: opa, tem um trem errado aí. E aí eu fui descobrir que no período que ele estava tentando ajudar, o João ele levou ele para um evento e ele pegava a Iris, que a Iris ia junto, e mandava ele ficar com a mulher. O João? Isso, e se drogou. E aí, esse pastor. Nós vamos falar nome. E também não é pastor, porque não, senão nós essa pessoa. Essa pessoa. Isso. Esse amigo. Esse amigo que queria era jogar o João pras cobras, né? Falar de hoje.
queria jogar ele literalmente. Queria que ele afundasse cada vez mais nas drogas. Pra ficar comigo. Interessado em você. Sim. E o João não percebia. Não. E você já tinha percebido. Já eu não tem jeito não. Não dá não. E ao mesmo tempo você dependeram dele pra internar o João. Sim. Aí nesse período a gente conseguiu. Quando eu consegui internar ele de novo, aí eu afastei totalmente dessa pessoa. Totalmente. Aí ele ficou ligando, querendo levar cesta básica. Não, eu não preciso de cesta básica, não. E aí foi um período que eu dei uma recuperada, né? Que eu ia ir sozinha, não tinha ninguém, né? E aí ele, com 2 meses, ele falou que já tava bom. E saiu do centro de recuperação. E aí a gente começou a conviver de novo. A gente foi morar numa outra casa, porque a gente era igual nômade. Porque o João, como ele aprontava muito nos lugares, então tinha lugar que não dava mais, porque ele aprontava demais. Entendi. E aí ele ficou bem e tal, ficou tranquilo. E beleza, vida que segue. Aí ele voltou de novo a trabalhar nos móveis usados desse Edson. E aí nesse período ele começou a aprontar. Ele veio para Belo Horizonte e voltou aprontando de novo. Chegou uma pessoa do lado dele com um revólver para matar ele. Só que não matou porque a Iris estava do lado dele. Aí a Ati falou assim: Juliana, não matou ele porque ele estava com a Iris. Aí eu tinha ido uma senhora que orava e falou assim: se você o rapaz não matou ele porque tinha um anjo do lado dele, porque ele era para ter morrido ali naquela hora. E como a gente morava junto, a gente não era casado, ela virou para mim e falou assim: tem uma maldição na sua família, na família dele, de casamento, e se você não casar com ele no papel, essa maldição vai ser quebrada. E aí nesse período eu comecei a falar assim: não, eu tenho que casar, eu preciso de casar, porque a gente brigava de manhã, de tarde, de noite. Quando era de manhã, era de noite. A gente tinha uma vida, a gente não tinha, era convívio, era muito, muito difícil conviver. Sim. Eu era muito chata e ele aprontando, e eu nunca aceitei dentro da minha casa, nada disso, então eu era mais chata ainda, e ele aprontava. Aí nesse período eu fui entrar com os papéis pra casar. Eu tomei essa decisão, né? Eu era autoritária, né? Era você quem mandava. Eu que era um homem da casa. Inversões de papéis. E aí eu fui lá no cartório. A moça do cartório falou assim, aí eu fui dar entrada, ela falou assim: olha, deixa eu te falar. Abri umas inscrições para fazer casamento comunitário. Vai lá na frente da subprefeitura e resolve. Você não precisa pagar esse dinheiro aqui não. Aí eu fui lá. Na hora eu já fiz os registros, fiz tudo, passei. Lá nele, falou assim: ó, eu dei entrada pro casamento. Só que ele ficou com raiva, porque ele não queria casar. Falei assim: agora tá aí. Você vai casar, pronto, acabou. Senão a gente não vai continuar na igreja. Eu tô na igreja, eu quero a minha vida certa com Deus. E nisso aí ele continuava a mexer com droga, ficava com mulher, me traía, muitas coisas, me roubava. E deixa eu te perguntar então uma coisa: o que você acha que te fez permanecer nesse período todo? Porque eu sempre fui uma pessoa que busquei muito o Senhor. E toda vez que eu orava, que eu falava assim: Deus, eu não consigo mais, eu não consigo conviver com Ele. Ele é meu irmão dentro de casa, que eu não tinha mais contato, não tinha mais nada. Sim. E aí o Senhor falava comigo assim, falava assim: se você largar ele morre. Eu nunca te dei nada se você não consegue carregar. Então você consegue carregar esse fardo. E ele é uma vida e precisa de você. Então sempre Deus falava isso comigo. Toda vez era a mesma coisa. Então quando Deus falava isso comigo, eu desistia de sair, de fazer qualquer coisa. Então eu continuava, eu tinha pena dele, né? Eu tinha medo de perder. Eu sempre amei ele, sabe? Nunca perdi esse amor. Mas nesse último período lá do Espírito Santo, foi um período muito complicado, porque eu já convivia com ele como irmão. Eu já não tinha mais amor,
não tinha aquela coisa. Ele, sabe, entrava e saía, eu tirava a latinha de crack da mão dele. Ele entrava dentro de casa, eu tirava, eu não deixava ele fazer isso dentro da minha casa, nunca deixei, eu sempre enfrentei ele. Então a gente tinha muitas brigas. E não vinha, em nenhum momento você ficou com medo, desespero, você achando que talvez não fosse dar conta? Eu já tô lembrando da história lá da infância, não passou algo de ruim na sua cabeça, nesse pior momento que você enfrentou com o João? Não, eu sempre falava assim, Deus, que pecado eu fiz pra me carregar isso? Que eu devo ter feito alguma coisa muito errada pra mim tá passando por isso. Sim. Eu sempre falava isso. E aí vinha aquele sentimento de culpa de cuidar dele. Aí ele virou meu irmão, na verdade, né? Quase com filho, né? É, por isso que às vezes eu brinco, até brinco, fazer ele é o meu 5º filho. Eu brinco. Sim. E aí a Iris vendo toda essa situação. Toda essa situação. E uma das coisas também que eu falo que eu não larguei ele foi por causa da Iris. Porque ela era muito apegada. Como ele vivia dentro de casa, ele que cuidava dela. Eu não cuidava da Iris. Porque eu tinha que trabalhar, tinha que colocar comida, tinha que roupa. Tudo era ele, tudo era eu. Sim. E aí ela falava que não ia largar ele. Quando ele falava que ia embora, ela começava a gritar, começava a chorar. E eu não queria isso, eu não queria sair de perto da minha filha, né? E aí foi um período muito difícil pra mim. Lidar com a situação e o medo de perder ela também, né? Às vezes as pessoas estão nessas situações com medo de perder o filho. Sim. Né? E eu nesse período eu tinha muito medo. Muito medo. E aí a gente foi, né, praticamente despejado dessa casa, porque a mulher não queria mais que a gente ficasse lá, porque ele estava dando muito trabalho. E aí nós se mudamos para essa última casa lá do Espírito Santo. A gente morou perto de uma caixa d'água. E ali nós moramos, tinha uma casa em cima, a gente morou na parte de cima, e tinha um pessoal que era que não come carne, guarda do sábado. Adventista. Isso. Esse pessoal era da Adventista e eles ajudavam muita gente. Aconselhavam muito e tal. E era muito bonzinhos. E aí ele voltou para Belo Horizonte. Teve outra recaída. E aí ele voltou. Ficou ruim mesmo. Quantos anos que durou essa fase ruim do João? Então, a Isabela tem 14 anos, né? Tava grávida de 4 meses quando eu saí do Espírito Santo. E ele tinha aprontado ainda. Quando nós saímos de lá, eu tava grávida. E ele ainda tava nesse período. Foi o último dia, foi numa sexta-feira, foi numa quinta-feira. Eu peguei droga na roupa dele. Parecia que Deus me avisava onde estavam as coisas. Eu peguei um pino, assim, na roupa dele. E eu falei assim, como que você vai pra Belo Horizonte desse jeito? Eu vendi minhas coisas achando que você ia melhorar. E nisso, antes disso, 6 meses antes, eu dei depressão. Aí chegou uma hora que você tava forte, trabalhando e tal. E aí eu caí. Mas chegou no momento que tudo se desmoronou. Desabou. Porque antes disso, ele melhorou. Aí parecia assim que ia dar tudo certo. A hora que você baixou a guarda, digamos assim. Aí a depressão montou. Entendi. Eu comecei a sentir dores no meu corpo, inchaço, deler. E aí eu ia em várias especialidades, nada. E aí eu comecei a perceber que a coisa estava ficando feia, porque eu trabalhava no supermercado. Eu comecei a dar troco errado. Eu esquecia de dar troco. Então eu comecei a perceber que eu estava começando a dar umas, né? Muito cansada, estressada. Sim, eu já não estava gostando dos clientes que eu gostava. Porque eu sempre fui uma pessoa que cativava as pessoas. Sempre estava num caixa rápido, que era caixa de idosos. Então tinha muitos idosos que gostavam de mim. Polícia, eu conheci muita gente. E aí chegou um dia que eu esqueci de dar. Eu dei troco a mais para um desses idosos. E aí ele falou assim, Juliana, você me deu um troco a mais. Você tá bem? Aí eu falei assim, não. Você só vai procurar um médico. E aí eu comecei a procurar os médicos, fui em várias especialidades, achando que era nervo, achando que era alguma coisa e nada. Aí por último veio um neurologista. Aí ela falou assim comigo assim, você tá com alta tensão de estresse.
Trabalho, marido, tudo. Contei um pouco da era história. muito depressão, era mais o estresse. Sim, do dia a dia que eu tinha que trabalhar, tinha que comer, vender a janta, como é que é? Comer. Vender o almoço para comprar a janta. Isso, nesse período foi muito difícil também. Passei fome. Faltava as coisas em casa. Faltava as coisas em casa. Aí eles não passou fome porque, como eu pagava uma pessoa para olhar ela, então a pessoa dava comida para ela. E eu comia no serviço. Mas ele em si, ele não comia. Só usava droga. Droga, roubava minhas coisas todas, limpou a casa inteira. E aí, quando eu abaixei a guarda, quando ele melhorou, eu baixei a guarda. Eu dei depressão. Nessa depressão, o remédio da depressão cortou o efeito do anticoncepcional. E aí eu engravidei da Isabela. E aí foi um período muito difícil, que no mesmo dia que eu soube que eu tava grávida, eu tive que cortar os remédios todos, que era muito forte. Eu tomava um pra ficar bem de dia e um pra dormir à noite. Então eu vivia dopada. Quanto tempo de uso desses medicamentos? Uns 3 a 4 meses, mas eu sempre falava assim, Deus, eu não quero viver desse jeito. Eu não nasci desse jeito, eu não quero viver desse jeito. Chegou um ponto de eu não sair mais de casa, eu não tomar banho. Eu não fazia nada. Depressão mesmo, então. Fazia nada, eu me irritava. Aí já era depressão, mesmo usando os remédios. O remédio do estresse fez efeito da depressão. Eu comecei a ter depressão através do remédio. Entendi. Ajudou um lado, mas piorou do outro. Então, às vezes, as pessoas... Eu presto muita atenção. Às vezes, esses remédios... Psiquiátricos, né? Tem psiquiátricos para te ajudar em alguma coisa, mas eles pioram outra. Muito. No seu caso, aconteceu isso? Sim. Aí eu soube que eu tava grávida, parei os remédios. Mesmo dia eu dormi a noite inteira. E aí, com 3 meses e meio, o meu sogro ligou pro meu marido, falando com ele pra gente vir embora pra Piqui, pra Pará de Minas. Que as coisas dele estavam lá, tudo jogado, o sítio. E que seria nosso, né? Que a gente tinha que vir cuidar. E aí encheu a cabeça do João. E eu não queria, porque eu não gostava. Nunca gostei daqui, né? Hoje não, hoje é diferente. Mas naquela época eu não gostava daqui. E aí, nisso daí, o meu sogro conseguiu convencer o meu marido. E aí eu fui no telefone, eu falei com ele assim, olha, o meu medo de ir pra aí é ir e o senhor morrer, Deus livre e guarde o senhor morrer, mas a gente vai ficar com a mão na frente e atrás, porque ele não era filho registrado, não era filho só de criação mesmo. Sim. E aí, vendemos tudo, minhas coisas, tudo, minha casa era toda arrumadinha, toda prontinha, tivemos que vender um monte de coisa pra vir lá pra Piqui. E pagamos R$1.600 na época, eu lembro até hoje, R$1.600 pra mim, pra esse transporte todo. E no último dia que a gente veio embora, o João, ele teve uma recaída. E aí eu falei assim, não vou, porque lá você vai aprontar, não vai melhorar. E aí ele me prometeu que não ia aprontar, que ia embora, que ali seria o refúgio dele, que aí iria melhorar. E a gente veio. Eu já tava com 4 meses de gestação da Isabela. E aí eu fui morar na roça. Não tinha nada, não tinha internet, não tinha telefone. Não tinha trabalho. Não tinha trabalho. E a gente começou a depender deles. E aí a compra era mais ou menos R$230, que eu lembro. E minha mãe sempre mandava pra mim coisas de higiene pessoal, coisas pro neném, né, que ia vir. E tal, e aí eu chorava, foi um período muito difícil pra mim, porque tava depressão, mas eu tava grávida. Entendi. E aí ele já tinha quantos anos? Ele estava com 8 anos. Então já durava, essa situação que eu tô tentando fazer o tempo, já durava 8 anos você aguentando essa fase ruim, né? Sim, o período do casamento. O período que eu acho que foram de 10 anos. Foram 10 anos no total. Total de... Que hoje, né, Juliana, tantas pessoas divorciam, separam com 1, 2 anos de luta, de dificuldade, não é? E você permaneceu ali, então, 10 anos. E hoje, você no início da nossa conversa aqui, você falou, hoje vocês já estão juntos há mais de 20 anos. 26 anos. 26 anos.
Porque, gente, mudou essa história aí, tá bom? Então teve esses 10 anos. Tô enxugando porque a gente quer partir pra parte já boa, porque o nosso tempo corre aqui, né? Então aí vocês vieram e aí ele recaiu, teve Não. outra internação. Não. Aqui ele já começou a melhorar mesmo. Só que aí, como a gente foi pra roça, não tinha profissão, não tinha nada pra ele. Entendi. E aí, aí o meu sogro morreu. Foi o que eu falei, né? Praticamente o que eu falei. Meu sogro morreu. Eu já tava no final da gestação da Isabela. E quando eu fiz o chá de bebê da Isabela, ele deu entrada no hospital. Uma semana depois, eu dei entrada no hospital, ele tava acabando de sair, ele foi transferido para Belo Horizonte. Então eu entrei para dar a luz. Mas ele foi pro hospital por qual motivo? Ele deu um infarto. Ele teve infarto? Teve. Ele já era diabético, tinha um monte de coisa, e aí deu um infarto fulminante, um infarto. Aí ele foi pra Pará de Minas. Quando eu dei entrada, na quinta-feira, ele tinha saído de manhã. A gente não se viu. Ele não viu a Isabela, ele não conheceu ela. E a gente não se viu. E aí ele ficou um período de 6 meses internado até ele falecer. 7 meses. Peraí. Eu tô achando que é o João. Não, meu sogro. E Aí o meu sogro faleceu. Tá, e o João que te acompanhou em tudo, então? Lá em Piqui. Só que não tinha condições. Então a gente dependia de tudo. A gente só não passou fome porque tinha um vizinho lá que ele ajudava a gente. Sim, tá, entendi. E nesse período que o meu sogro ficou internado, a gente passou dificuldade. Foi um período muito difícil também. Entendi, tá. E aí meu sogro faleceu. E aí o pessoal da minha sogra começou a humilhar a gente. Falasse que aquilo não era da gente, levou advogado e tal. E aí eu falei assim, olha, a minha mãe e meu pai não me criaram pra isso. Vamos embora daqui. E aí o João veio pra Belo Horizonte, conseguiu, um rapaz deu oportunidade pra ele de bombeiro hidráulico. E aí ele começou uma profissão. Ali ele nasceu uma profissão do João. Glória Como a ele Deus. não tinha profissão nenhuma, ali ele nasceu uma profissão. E aí quando 1 mês e meio eu fui embora. Eu e a Iris e a Isabela fomos embora para Belo Horizonte. E aí começou teve um período que a gente ficou sem casa, né? Até a gente construir onde que a gente mora hoje. Entendi. E a questão das drogas aí, ele Melhorou. saiu, não teve mais recaídas? Não. Porque as pessoas devem estar se perguntando, né, que estão assistindo a gente, foram 10 anos aí de uso de drogas. Sim, crack, chegou no crack. Chegou no crack. Chegou no Como crack. que você atribui essa recuperação, essa saída? Ele ficou internado uma vez, você disse, 2 né? vezes. Então foram 2 vezes e da segunda vez ajudou, fez Então, um efeito? Não fez efeito. O que aconteceu, o ocorrido nesse meio aí foi o seguinte, eu tinha acabado de casar com ele no papel, né? E aí ele tá aprontando muito, eu liguei pro advogado amigo meu, na frente dele. Falei assim, olha, eu não quero esse casamento, como que faz pra anular? Não tem 30 dias. E aí ele ouviu aquilo e começou a ir pra igreja. Então foi a igreja que ajudou Sim, a sair né? E a força de vontade dele, porque eu acho que nesse caso, dessas pessoas assim, precisam de ter força de vontade. Precisam de ter alguém que tá ali também apoiando, falando, ó, você não vai desistir. Eu lembro como se fosse eu falava com ele assim, eu vou ter ainda orgulho de você. E aí Entendi. foi indo. E ele tinha crises de abstinência, alguma coisa? Não. Era questão da traição e tal. A Sim. droga talvez nem fosse tanto, né? Digamos Não, assim. era bem balanceado. Era balanceado. É, Porque a gente acompanha, vê alguns casos que é difícil a pessoa sair, mas você disse aí, foi a força de vontade, foi o seu Deus. incentivo, e o Senhor. suas orações, né? E o Senhor E a que... profissão. Eu Também. acho que uma coisa que ajudou muito aí foi ele descobrir uma profissão. Sim, Até então ele vivia na sua dependência, né? sim.
Eu ganhava muito mais que ele. Ele começou, de repente, a se ocupar, o que a gente fala, né? Para as pessoas se ocuparem, trocar uma coisa pela outra, né? Sim. No caso, isso aconteceu com o João. Sim, aí Você disse, nasceu uma profissão, né? Aí ele começou a trabalhar com meu pai ensinou a profissão de pedreiro para ele. Aham. E dali ele começou. Né, hoje... Então, vamos falar de hoje. Hoje o João tá muito bem. Assim, vamos falar da parte profissional. Sim. Aí, desse período, hoje o João trabalha... Na verdade, ele trabalha para imobiliárias. Ele faz serviço para imobiliárias. Sim, mas eu sei que ele tem empregados, né, que trabalham Ele tem pessoas que trabalham com ele, não é bem empregados não, mas é pessoas que ajudam. Igual um bombeiro hidráulico, um outro pedreiro, um ajudante, que ele é o responsável. Sim, ele é responsável, ele pega a obra e dá serviço para a pessoa. Ele é o chefe, né? Digamos isso. Ele contrata, paga as pessoas, né? A gente até... Você sabe que eu sou formada em Direito, eu vou falar para ele, é tipo uma subempreitada que ele faz assim, né? Ele é contratado, mas ele tem lá os empregados dele aí. E hoje, né? Então ele gera emprego. Sim. Olha, até emocionei. Então, então hoje ele gera empregos. Sim. E Deus aí tirou mesmo da onde... Tirou. Né? Ele aprendeu profissão e hoje dá empregos. E aí chegou o processo da minha cura, né? Sim, aí teve o seu lado. Né? Aí teve o meu processo da cura. E aí eu fui pedir a Deus um Samuel. Nesse período aí eu pedi um Samuel. Explica o que é um Samuel, porque tem gente que não sabe. Samuel tá escrito em 1 Samuel que Ana pediu uma criança, um menino para Deus. Ela tinha ela era casada e o marido dela tinha outra esposa e na verdade a madre dela já tinha encerrado, ela não podia ter filhos. E ali essa outra mulher acabava, né, enchendo o saco dela. E nesse período ela pediu, ela ia todos os anos no templo e fez uma oração e pediu ao Senhor um menino. E prometeu que num período ela iria devolver para ele. E aí eu pedi, como o João, né, na época, tinha muitas pessoas que riam dele, né, que ele só fazia menina, brincava, sabe? E eu vi que ele sentia isso. E eu fui e falei assim, Deus, dá um menino para ele, eu quero um menino pro meu marido. Pra gente ter uma família. A gente, mesmo depois que a gente veio pra cá, que ele parou de usar droga, a gente não tinha essa coisa de marido e mulher, de respeito. Eu sempre fui muito autoritário, sempre fui muito mandona. Então sempre mandei em tudo, sempre quis pitar em tudo. E não tinha, ele continuava sendo uma mulher e eu continuava sendo homem, trabalhando também. E aí eu pedi o Samuel e eu trabalhava. Só que aí Deus me deu a Ana Lívia. Sim. E aí foi um período muito difícil. Eu tive o princípio de aborto dela. E aí eu descobri que ela tinha hidrocefalia e derrame no pericárdio. Só que aí eu comecei a orar pro Senhor e falar, Senhor, seja feita a sua vontade. E aí, quando foi no 8º mês de gestação, a gente orando, todo mundo orando, igreja orando. No 8º mês de gestação já não tinha mais líquido nenhum no cérebro e nem no pericárdio. Então o Senhor tinha curado ela. Amém. Né, ali dentro do meu ventre ele tinha curado ela. E aí, quando ela nasceu com síndrome de Down, eu não sabia. E eu já sabia, Deus já tinha me preparado antes, eu tinha visto um documentário de síndrome de Down. E aí parece que Deus tava tudo, né, encaixando. E aí na hora que eu vi ela, eu falei assim, ela tem síndrome. E foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei com ela. Cabelo pretinho, moreninha. Aí eu falei pra minha mãe que ela tinha síndrome e eles começaram a rejeitar ela, falar que não, que ela não tinha síndrome. O João também é a mesma coisa, o João falou que ela não tinha síndrome. E aí foi um período muito difícil, até mais um período, né, como outros. E aí foi um período difícil de aceitação. Sim. Mas depois que aceitou, todo mundo ama ela até hoje, né? Hoje ela é uma criança que a única coisa que tem dificuldade é mais da fala,
E ela tem um pouquinho de dificuldade também para andar. Mas ela não tem problema de coração. Ela é tranquila, muito, sabe? Não tem muitas coisas, porque há níveis, né? Da síndrome. E ela foi bem leve, né? E aí, depois de 1 ano e 8 meses, veio o Samuel. Aí você engravidou novamente, continuou, não perdeu a esperança. Não, eu né? fiquei com muita raiva, porque eu não queria ter mais filho. Foi inesperado, Samuel? Foi. Muita raiva. Aí, depois eu soube que era menino, aí... Acalmou. Sim. Aí, as coisas se encaixaram. Quando o Samuel estava com 7 meses, foi uma pastora na congregação que eu estava. Ela mexe com cura e libertação. Pastora Dora. Aí eu já sabia que eu precisava de cura, né? Sim, depois de tanta história, né? Tanta história. Tantos processos. E eu sempre colocava a culpa nos outros, né? Eu não era culpada de nada, então a culpa de tudo aquilo que acontecer era o João. A culpa era do João. Ah, entendi. Aí, beleza. Aí eu fui, conversei com ela, ela orou por mim e falou assim, olha, Juliana, você precisa de fazer um tratamento. Não dá só pra orar, não. Aí ela foi, nós começamos a fazer uns dias, né? Cura e libertação. Sim, uns 4 meses eu fiquei. E aí eu descobri que eu não tinha perdoado a minha mãe, eu não tinha perdoado o João, que eu precisava de liberar perdão pro sobrinho do meu marido. E outras coisas, que eu tinha rejeitado a Iris, que ela passou o mesmo processo que o meu. E foi ali, o Senhor foi tirando coisas. E cada dia que eu saía dali, parecia que tirava um fardo, né? Deus. Cada dia foi algo transformador da minha vida. E aí eu descobri, né? Reafirmou que é o meu chamado. Glória a Deus. Cuidar de mulheres, cuidar de pessoas, cuidar de crianças. Com cura e libertação. Amém. E aí eu aprendi a amar o João, aprendi, né, de verdade, não ficar jogando passado, porque eu tinha essa mania de jogar passado na cara dele. Que eu te sustentava, que eu fazia tudo. Eu parei com essas coisas. E aí eu aprendi que o problema todo era eu. Não era o João. Não era o João. E aí hoje você deixa ele tomar a direção da casa? Então, eu tô aprendendo ainda, né? Porque eu creio que o processo é longo, mas eu tô aprendendo a me colocar no lugar de esposa, de ajudadora, né? De auxiliadora dele. Eu vou indicando os caminhos para ele, né? Porque como ele não passou por processo de cura, para ele eu acho que é mais difícil de entender, porque ele não teve trabalhar. Sim, ele não teve amor de mãe, amor de pai. Então tem toda essa questão de paternidade, né, de perdoar as pessoas. Ele é um pouco difícil, ele é uma pessoa que não sabe conversar comigo, de diálogo. Então e eu vou indicando para ele, olha, é assim, a palavra de Deus fala assim. Então eu vou direcionando, é assim que a auxiliadora tem que ser. Entendi. Indicar, não mandar. Não ir na frente dele. E hoje ele não rouba mais, não faz nada, não, trabalha, põe dinheiro em casa. Nós ajudamos pessoas. Hoje inverteu, você não trabalha, é ele que trabalha. Sim. Hoje você é dona de casa. Sou dona de casa. Cuida dos seus filhos. Cuida dos meus filhos. Eu tenho vontade aqui de orar, porque hoje mudou a inversão de papéis, hoje consertou isso tudo. Então Sim. hoje ele traz o dinheiro para casa, hoje você cozinha, cuida dos filhos. Cuido do meu cunhado. Cuida dos meus pais. Sim. Hoje a coisa é diferente com a minha mãe, com o meu pai. Então eles dependem muito de mim para fazer tudo. Sim. A questão dos meus irmãos é a mesma coisa. Hoje nós temos um convívio bom, às vezes né? Eu ajudo minha cunhada, passou um período difícil. Então eu vejo o cuidado de Deus nisso tudo, né? Tudo tem um propósito, mas a gente precisa entender o tempo de cada coisa. Sim. Há um tempo para todas as coisas. Uma palavra que no versículo diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso. Então você crê que tudo teve... E nesse período todo... Você fez uma pergunta lá atrás, né? Por que está acontecendo tanto? Será que eu pequei? Meu pecado é muito grande? Hoje você já
conseguiu entender, então, sim, que... a pergunta era, eu entendi que tudo tinha que ter um processo. O meu processo de cura, eu tinha que passar por aquilo. Eu não podia atropelar nada, porque senão eu não estaria onde que Deus me colocou hoje, né? Amém. Então eu não poderia dar conselhos para ninguém. Sim. Então eu posso falar o que eu passei, eu posso falar com autoridade. Convivência, né? Sim, para outras pessoas eu tenho um testemunho. Então Testemunho de vitória, né, Juliana? Vitória, de graça, de louvor. Eu sempre louvo o Senhor. Eu falo que Deus, ele é fidedigno, ele é fiel e digno de toda honra e de toda glória. E em toda a minha vida, eu falo, Deus é tudo pra mim. Eu largo o filho, largo tudo e vou pros braços do Senhor. Porque se não fosse ele, nem eu estaria aqui. Nem o João não estaria vivo, né? Isso é algo que foi gerado no mundo espiritual, né? Porque às vezes as pessoas, elas deixam muitas coisas que Deus tem para fazer na vida de uma pessoa por desistir por pouca coisa. Então eu posso falar com propriedade, eu não desisto por nada, não é por pouco e nem por muita. E meu protetor, o meu fortalecedor é o Senhor. Porque nos momentos mais difíceis, eu te perguntei, você disse que a oração te segurou. Sim. E o temor a Deus, né, Juliana, de não largar o casamento, e o João, enquanto o Espírito Santo te falava, né, para permanecer, que senão ele iria morrer. Sim. Você aguentou aquilo tudo ali por temor, por entender, por ouvir, né, a voz de Deus. Porque quantas mulheres, né, podem estar passando por isso, às vezes até ouvem, seu marido vai morrer, sua casa, e mesmo assim elas, muito influenciadas hoje em dia pelo mundo de hoje, pelo que ouve, pelo que vê, elas não dão ouvido a essa voz, às vezes até chega pessoas para aconselhar, né, que é preciso pagar um preço, mas simplesmente elas não vão para frente. Elas não vão. E é claro que aqui a gente não está falando de mulher que está correndo risco de vida, que apanha, que não tem solução, algo muito extremo. A gente está falando em casos que há possibilidade, né, de uma recuperação ali. Sim. E tanto é que era mesmo de Deus que ele mudou totalmente a história. Totalmente a história. Para, né, a honra e glória do nosso Deus. Então, eu vim falando, hoje Juliana fica mais em casa, o João, eu considero ele um homem de sucesso, né? Porque não falta nada para vocês, tem lá a casa, hoje vocês têm 4 filhos. Sim. Né? E hoje é ele que me sustenta. Ele que te sustenta. E hoje, né, ele está aqui na igreja com você. Sim. Então ele frequenta a igreja. Fala um pouquinho do ministério do João, porque eu considero que ele tem um ministério de resgate também. Sim. De resgatar pessoas das drogas. Então, ele sempre, né, desde quando ele começou a entrar nesses centros de recuperação, ele sempre falava comigo que há muita escassez de coisas ali. Né, ele passou quando ele permaneceu como interno, né? Sim, ele passou os perrengues. Sim, você fala escassez de comida. De comida, de carne, não tinha carne para comer, não tinha... Às vezes faltava alguma coisa. Coisas básicas, né? Sim, e muito assim de roupa, questão dessas coisas. E aí, eu falo que é ministério dele, é um chamado. Tudo que a gente passa na vida, que Deus ele sempre tá ali intensificando aquela coisa ali, é um chamado. E ele tem esse chamado de cuidar de pessoas, ele gosta de ir em centros de recuperação, ajudar ali, resgatar pessoas. Sempre estão chegando pessoas na porta de casa, sempre sabem que é ele que leva. Então sempre ele pega as pessoas e leva para as casas de recuperação. Dá banho se necessário, muitas vezes já ali para poder levar. Aí eu tiro coisa da minha casa, cobertor, quem não tem nada, cobertor, travesseiro, já cansei de tirar coisas dentro da minha casa para dar, para levar. Né? E a gente sempre comprou coisas também, então tem isso, a gente tem isso, nós dois, né?
de cuidar das pessoas. Sempre tem alguém ali precisando. Aham. É porque já foram cuidados também, né? Sim, sim. Você disse. E aí ele cuida, ele gosta desse ministério. Gosta não, eu acho, creio que é um chamado dele de cuidar de pessoas usuários de droga. Ele sempre, quando ele vê, ele fica doido pra ir lá recuperar. Doido pra tirar logo e levar pros lugares, sabe? Pra recuperar, pra que a pessoa seja recuperada como ele hoje é, né? Sim. Tem uma vida normal, saudável. Que tem jeito. Às vezes as pessoas acham que não tem jeito. Que é caso perdido. Muitas das vezes pessoas chegaram pra mim e falavam que ele era caso perdido. Pra ele não tinha jeito. Te aconselhavam a sair, né? Largar ele. Largar e sair desse casamento. Uns já queriam me casar comigo. Então tinha essas coisas, né? E aí aconselhamentos errados, né? Sim. Porque eu creio que a palavra de Deus, ela é muito... O primeiro milagre de Jesus foi um casamento. Então eu creio que o casamento ele tem uma simbologia muito... Deus preza pela família, Pela família. Então eu sempre falo, você quer? Então vamos orar. Brincando, né? É igual outro dia eu vi. Vamos orar pra ele pra dar um AVC nele, pra separar. Porque isso aí não existe pra mim. Nunca existiu pra se separar, não. Te largar, não. Entendi. Glória a Deus. E assim, o que você gostaria então de deixar, aconselhar, ou algo que a gente não falou, que você ainda queria falar, e para as pessoas que estão nos assistindo? Nós já falamos muitas coisas, né? E assim, eu posso falar um pouco que hoje eu conheço vocês, né? O casal, os filhos, são uma bênção, uma família que a gente vê abençoada, que ajuda, sim, né? Vejo esse cuidado do João com as pessoas, já presenciei, né? Ele com o pastor Vanderlei levando um rapaz, e veja a disposição do João em ajudar financeiramente a obra de Deus também, né? Ele hoje ganha, então acho que ele fica tão grato, né? De conseguir trabalhar, que ele quer investir aqui na casa de Deus, no que ele pode, ele ajuda, né? Você, com esse seu chamado, né, de cura e libertação, a gente tá junto, estamos atendendo ali mulheres, vejo quanto Deus te usa realmente, né, desde a primeira vez que entrou para fazer, e eu sei que vocês vão, a cada dia mais, o Senhor vai completar a boa obra que ele já começou, né, através de vocês, cada um no seu ministério, no casamento. E é isso tudo. Mas tem mais alguma coisa, um recado que Deus te traz para deixar para as pessoas? A única coisa que eu gostaria de falar aqui, para não desistir dos sonhos de Deus. Porque a gente tem sonhos, não é sonho. Ninguém coloca sonhos imaginários na nossa cabeça. Sempre quando Deus coloca sonhos na vida da gente, é porque é plano dele. Eu sempre sonhei em ter uma casa, filhos, casamento. Sim. Sempre tive isso, desde pequena. Queria um casamento. Como eu não tive base, mas eu queria isso. Então eu busquei para ter esse casamento de hoje. Porque eu não queria que fosse um casamento igual dos meus pais. Então as pessoas... eu falo que as pessoas precisam de buscar isso. Ouvir mais a voz de Deus. E não desistir dos propósitos dele. Porque todos nós nascemos com propósito. Só que temos um período para passar. Não desistir desse período, porque dói. Verdade. E é isso. Tô lembrando, pode terminar. Não desistir. Nunca desistir de um filho, de um marido, de um amigo. Não desista. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Toda vez que você precisa, Ele tá ali para te ajudar. Você pode esquecer dele, mas ele não esquece de você. E é isso. Amém. Enquanto você falava, eu lembrava da história de José, da Bíblia. José passou por tantas coisas, né? Um pouco como a sua história, que a hora que, acho que na mente de José, né? Ele estava ali preso e ele encontrou ali o padeiro, o copeiro, e falou, lembre-se de mim, e foi esquecido ali, mas durante um tempo. A hora que ele achava que ia ser resgatado, acontecia uma coisa e a situação permanecia. Né? Né? José foi aí depois, no final, quando
os planos de Deus cumpriram na vida dele, né? Ficou ali governador, né, do Egito, e tantas bênçãos, e ele pôde abençoar os irmãos que o traíram. Então, que ocasionaram aquilo tudo ali na vida dele. Então, é um pouco disso que você está falando, de não desistir, porque tem pessoas que acham que a promessa de Deus, as bênçãos de Deus, tem tempo certo. E nem sempre é assim. Então, e não dá para contar hoje, mas comigo também foi assim. Às vezes eu botava data, até tantos anos vai ter que acontecer isso. Aí não acontecia, eu ficava um pouco triste, mas eu permanecia. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então lembre-se, muitas vezes a sua bênção tá aí, tá para chegar, mas ainda não é o momento. Então aguenta mais um pouquinho, né, Juliana? Persevera mais um pouquinho, confia em Deus, que a sua bênção vai chegar também. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então eu já quero estar despedindo aí de você que ficou conosco aqui até agora. Meu muito obrigada de estar aí assistindo aí mais esse episódio do nosso podcast. Creio que essa história, né, da nossa irmã Juliana, que abençoou vidas, que sirva de testemunho, de exemplo para você, de tudo que nós falamos, que o Espírito Santo de Deus toque em você. Venha trazer para a sua vida, né, tudo aquilo que você necessita, que ele venha falar com você através dessa história. É uma história real, e eles estão aí, né, para a honra e glória do Senhor, uma família abençoada. Então eu peço depois, vai estar passando aí as nossas redes sociais para você nos seguir. Inscreva-se neste canal aí do YouTube. Esse canal é o canal da igreja. Então você vai ter acesso a esse, né, podcast que você está assistindo, a outros podcasts, também aos cultos da igreja, toda a programação da igreja, e sei que você vai ser muito abençoado. Então, vou voltar para a Juliana se despedir aí do nosso público, e aí a gente encerra. Muito obrigada pela oportunidade, né? E você que nos assiste, seja bem-vindo, que o Senhor vai abençoar cada família, cada lar, né? Que cada coração que vai chegar, eu creio que vai ser bênção. Muito obrigada pela oportunidade. Tenha uma boa noite. Amém. Fiquem com Deus.